Bom dia a todos. Tão bom a gente estar junto, tá? Também fiquei emocionada, acho que esse vídeo de You Got a Friend é tão confortador. Hoje na aula a gente estava falando sobre como nós somos acompanhados pelos espíritos amigos. E esse vídeo retrata, porque nós somos acompanhados pelos espíritos amigos encarnados e somos acompanhados pelos espíritos amigos desencarnados. Então é tão gostoso saber que tem alguém que a gente pode dar esse call, né? Que tem alguém sentado esperando, que vai sempre poder nos ouvir, né? Quando a gente precisar. É muito reconfortante isso. Então vamos lá, também me emocionei. Allan Kardec vai dizer assim sobre a imortalidade. A imortalidade é a luz da vida. Como esse refulgente sol é a luz da natureza. Então, a nossa imortalidade é a luz da nossa vida. E eu escolhi esse tema, Viva como Espírito Imortal, porque, na verdade, nós chegamos já a um patamar, como espíritas, de muito conhecermos intelectualmente sobre sermos um espírito imortal. E eu fiquei refletindo quanto valeria a pena nós se fizéssemos juntos uma reflexão, se nós somos, se atuamos na vida como esse espírito imortal que a gente lê nos livros, né? E que a gente acha, que a gente se sente, que nós sabemos dessa boa nova, né? Então, essa reflexão que nós vamos fazer juntos, né? Então, muitos ainda têm a visão de que a vida se restringe à vida na matéria. A gente sabe que nós viemos desse lugar, muitos de nós, né? E muitos ainda hoje valorizam a vida restrita à vida da matéria. Acreditam que o objetivo da vida é aproveitar. E que ninguém está dizendo que não é, né? A gente só precisa saber o que é aproveitar, né? Mas que para isso, muitos precisam e sentem a necessidade muito grande de buscar ter sucesso, ter títulos, ter dinheiro, ter poder, ter bens para gozar a vida. E passam procurando muitas vezes a felicidade nessas coisas. Tem alguma coisa de errado em ter sucesso? Não. Ter bens, ter poder, no sentido de ter condição financeira, sim, não tem nada de errado nisso. Mas não é aí que reside a felicidade. A felicidade não é alcançar esse lugar. E muitas vezes, enquanto a gente se encontra nessa visão da vida material, a gente almeja, até porque não tem outra coisa antes da gente conhecer a vida espiritual que nos cative a. Então a gente acaba achando muitas vezes que isso é o que a gente veio fazer aqui. Muitos vão se frustrar por não conseguir o poder, o título, o dinheiro e atribuem o motivo da infelicidade. Então, muitas vezes, as pessoas vão buscar isso como fonte de felicidade e muitas vezes não conseguem se sentir felizes por não ter encontrado uma dessas coisas ou várias dessas coisas. E aí atribui, eu sou infeliz porque minha condição financeira não é boa, porque eu não tive a escolaridade que eu gostaria, porque eu não estou, né, no cargo que eu gostaria, e atribuem isso. E ficam num patamar de aceitação. Eu não sou muito feliz porque não alcancei certas coisas. Outros, ao contrário, frustram-se, porque apesar de terem conquistado tudo isso que a gente mencionou, mas cadê a felicidade? Eu pensei que quando eu chegasse ali, ela ia estar lá. E aí alguns também se frustram, porque também percebem que mesmo alcançando tudo isso, a felicidade não reside nesse patamar. Claro, para nós espíritas, a gente já vê de uma outra forma. O Espiritismo ele vai trazer para a gente a luz da consciência à vida espiritual. E que nós somos, né, esse espírito imortal. Nós estamos
esse ego, esse nome que cada um de nós utiliza, nós estamos Rosana, mas nós somos um espírito imortal. Depois de um tempo, nós vamos compreendendo, através das experiências, a existência dessa máxima. Então, depois de um tempo que a gente vai estudando, alguns de vocês talvez nasceram na família, num berço espírita, alguns de vocês com o tempo foram descobrindo essa questão da imortalidade da alma, através do estudo, e aí a gente vai tendo essa compreensão, puxa, né, Kardec disse, Chico disse, André Luiz disse, Divaldo disse, eu sou um espírito imortal, isso eu chamo, eu replico, chamado de boa nova. É realmente uma boa nova nós sabermos que somos um espírito imortal. Aí nós vamos aprendendo que o objetivo do espírito na vida não é só ter sucesso, ter bens, ter condições, né? Isso são formas de podermos atuar na encarnação. Então, termos escolaridade nos ajuda a ter discernimento, a atuar na vida, a termos uma posição no trabalho, a dirigirmos uma empresa, nos gera recurso, mas recurso para a gente chegar aonde? Evoluirmos como espírito imortal. Então, o nosso objetivo, nessa visão de eu sou um espírito imortal, ele muda. As outras coisas são ferramentas para o meu espírito utilizar para que eu possa entrar nesse processo da evolução. Então, intelectualmente, muitos de nós já entendeu essa boa nova, já compreendeu, puxa, é isso que eu sinto, né? Então, até aí, eu diria que a gente está até na mesma página. Mas, porém, a maioria de nós ainda se vê dividido, às vezes, né? Entre os prazeres convidativos da vida, porque a gente vive uma era diferente eu vejo meus netos, né? Não cabe mais brinquedo. Então, quando a gente vai comprar alguma coisa, a gente não sabe mais o que dá, porque nem sei o que está faltando, é só talvez aquela coisa que surgiu naquele mês, o brinquedo novo, porque muitas possibilidades. E aí a gente se vê dividido em essas muitas possibilidades. Eu nasci numa família que não tinha muito recurso financeiro e eu tive uma Suzy, talvez alguém vá lembrar, se é da minha época. E eu tive uma amiguinha, que era uma boneca que ficava em pé, né? Essas foram as duas únicas bonecas. A gente morava num tipo de uma chácara, coisa e tal, e tinha aquelas abóboras, sabe aquelas abóboras que são assim, né? E aí a gente enrolava num paninho, a senhora fazia isso também? Nossa, era uma maravilha. E a gente fazia furinho de boquinha, de olhinho. E você não tem noção como a gente era feliz, né? Porque era tudo que existia. Então a gente não tinha muitos sonhos para frente de possibilidades, porque claro, não tinha videogame, não tinha nada dessas coisas. E as possibilidades eram muito restritas e a gente tinha que dar conta daquilo que era. E hoje eu vejo as possibilidades são tantas que a gente dá um brinquedo, né? E passa meia hora, a criança já nem sente muito, porque já tem outro, né? Eu não estou dizendo que tem nada de errado nisso, mas eu quero dizer que agora ficou muito convidativo tudo que se é oferecido, né? Então a gente fica um pouquinho dividida, muita coisa, né? E então a gente fica dividida entre esses prazeres que nos distraem, porque na verdade é distração. A gente senta na frente do Netflix, ele oferece um monte de coisa legal para a gente assistir, mas é meio adormecimento, né? Quer dizer, você pode até adormecer de verdade, e meio adormecimento mental, porque na verdade algumas coisas têm relações com coisas de aproveitamento, mas muitas coisas não têm. E esse movimento produtivo na nossa evolução, né? O que eu estou fazendo, quais são as ferramentas, o que eu estou utilizando, aonde eu vou chegar, né, na minha evolução. E com isso, claro, o tempo passa muito depressa. Está replicando ali, eu acho, o que eu estou falando. E a gente fica o quê? Nessa dúvida, que caminho escolher. Então, às vezes, puxa, eu já vou tantas vezes no centro, ou então eu já faço tanto trabalho voluntário, e a gente fica, mas eu também preciso aproveitar a vida. E a gente fica um pouco nisso, assim, né? Eu buscar os prazeres, eu sou espírito imortal, eu tenho que buscar o que eu vou fazer, e a gente vai, como é que eu concilio isso? Às vezes gera até um pouco de culpa. Eu queria estar fazendo mais, mas meu marido não quer, mas eu tenho criança pequena, mas eu não tenho tempo. Eu vou esperar a aposentadoria, aí quando eu aposentar eu vou começar a fazer mais. E a gente entra um pouco nisso, não percebendo que o todo
é o convite para o espírito se manifestar num processo evolutivo. Tudo, a forma como a gente utiliza as coisas, os valores que a gente dá, tudo isso nos leva a essa visão do espírito imortal. Então nós vamos perceber então que saber que somos um espírito imortal não é nosso maior desafio. Porque aí quando a gente descobre, a gente fala, nossa, eureka, legal, então agora eu descobri, eu sou um espírito imortal, resolveu. Agora eu estou vivendo, então eu assumo que eu estou vivendo como um espírito imortal e meu problema está resolvido nessa encarnação. E eu diria, né, eu não diria, Haroldo Dutra diz numa palestra maravilhosa, ele diz, o desafio só começou aí. A hora que você descobriu que você é um espírito imortal, agora começou o desafio de como é que eu vou viver como um espírito imortal na praticidade, né? Então, o grandioso desafio é o quê? É a gente reorganizar os propósitos. Porque até então eu vivia um propósito que eu não conhecia essa máxima, mas agora eu conheço. Então, como são os propósitos de um espírito imortal? Será que a forma como eu vivo está alinhado a esses propósitos, né? É realinhar os nossos valores, a definir um modo de viver. Eu acho isso brilhante, que reflita a nossa certeza da imortalidade da alma. Então, será que a forma como a gente vive está refletindo, né, que eu sou um espírito imortal? Isso é muito lindo, né? Isso é convidativo. Parece que dá trabalho, é uma coisa, né? Porque quando chama de desafio, de grandioso, dá um pouco de preguiça, dá vontade de sentar naquela cadeira que abre os pés, assim, né? Dá aquela sensação. Mas, na verdade, eu acho que isso é gostoso pensar que a gente... Será que eu estou refletindo e eu vou fazer uma meditação sobre isso, né? Então, isso vai exigir da gente o quê? Que nós tenhamos um outro olhar para o desafio da vida, um outro olhar para os relacionamentos. Porque a hora que eu me relacionar com a vida, eu vejo que perder o emprego não é o ponto. Né? A gente arruma outro. A hora que eu olho para os relacionamentos, eu não vou despossuir ninguém. Porque o espírito imortal já sabe que ninguém é dono de ninguém. Ele está meu filho. Mas ele não é meu filho, né? Ele está meu filho. Então eu não posso possuí-lo. Ele está meu marido. Mas eu não posso determinar se ele assiste futebol, não assiste. Não, isso aí, gente, olha, ele está, viu? Ele não é. Ele está. Né? Então a gente começa a entrar num outro ponto de relacionamento. Se eu estou vivendo como espírito imortal, eu estou me relacionando com uma pessoa que vive como espírito imortal. Então eu vou ter essa condescendência, esse respeito, eu vou desejar entender, eu vou perceber as limitações do outro, porque o outro também está vivendo a trajetória evolutiva dele. Então, claro, tem coisas... Hoje a gente estava discutindo na aula justamente sobre essa questão, a pessoa é do bem, a pessoa é do mal. Na verdade, não existe essa coisa, a pessoa é do bem, é do mal. Todos estamos numa trajetória evolutiva que dentro de um espectro a gente está em algum lugar, né, fazendo essa caminhada, paralelo, juntos, andando, né? Então, assim, não existe essa busca. Então, na hora que o espírito imortal se atua dentro da vida, como ele vai se relacionar? Enxergando que o outro também é um espírito imortal, entendendo que o outro precisa de mais ferramentas para poder sair de certas situações. Então eu estou ali para ajudar ele a adquirir essas ferramentas, né? Às vezes ele precisa de compreensão, às vezes ele precisa de apoio, às vezes ele precisa de orientação. Se é um filho, né? Você precisa orientar esse filho para ajudar com que ele alcance os projetos que ele realizou nessa vida atual. Então, a visão, percebe, do relacionamento, como ela vai mudar toda. Eu vou mudar toda. O nível de tolerância amplia, nossa, lente de aumento. E a paciência? É assim, então, nem se fala. Porque como é que eu vou ser impaciente, intolerante com a limitação do outro, se eu entendo como um espírito imortal que o outro está no mesmo barco que eu? Que se eu tenho que ter tolerância comigo mesma, eu também tenho que ter com o outro. Então, percebe como isso amplia a nossa visão de relacionamento? Isso vai exigir um ato de suprema coragem, que é a capacidade de olhar para nós mesmos, para aquilo que precisa ser refeito, para aquilo que precisa ser reconhecido. Para que eu possa viver como espírito imortal, eu preciso me conhecer. Quem sou eu? Então eu preciso olhar para dentro e falar assim, bom, que parte de mim que não está vivendo como espírito imortal? E eu preciso ir lá e trabalhar nisso. Mas para poder identificar isso, eu preciso entrar em contato comigo, né? Então o Espiritismo traz esse convite da gente se autoconhecer, se autoaceitar.
né? Entender que nós estamos dentro do processo, né? Entender que algumas coisas ainda fazem parte das nossas limitações, mas que elas podem ser superadas porque a gente tem o livre-arbítrio de fazer escolhas novas a partir de agora, a partir desse momento atual, né? Então aquilo, Santo Agostinho vai dizer, aquilo que não é reconhecido não pode ser salvo. Então olha que frase interessante, se eu não me conheço e não sei o que eu preciso trabalhar em mim, como é que eu vou poder lidar comigo de uma forma melhor, né? Porque esse salvo ele é figurativo, no sentido de como é que eu vou promover isso para mim. Então, esse auto-reconhecimento, ele se torna algo de muito valor nessa trajetória de viver como um espírito imortal. O espírito imortal precisa se conhecer e saber como lidar com as situações que a gente vive. Por quê? Porque senão, né, o que é normal? A gente vai poder estar sempre culpando o quê? O outro. Eu vivo isso porque a pessoa me despediu, eu vivo isso porque o outro não me valoriza, eu vivo isso porque o outro me irritou e me tirou do sério. Eu nem saio do sério, mas o outro tem uma capacidade tão grande de me tirar do sério. A gente nunca assume nada, né? A gente sempre terceiriza e acha que está vivendo coisas em função daquilo que o outro está fazendo com a gente. E a gente não percebe esse potencial. Como espírito imortal, eu percebo o meu potencial, o potencial de eu posso mudar certas coisas dentro de mim e agir de uma outra forma. Eu posso entender quando o outro faz certas coisas comigo e posso aprender a lidar com as situações que o outro causa também. Então isso vai mudar a configuração de como eu me vejo na vida. O silêncio é porque todo mundo vive como espírito imortal, né? Tá um silêncio assim, que eu estou até sentindo assim, aqui na espinha dorsal. E Haroldo diz, olha que interessante, se nós não mergulharmos nesse processo de autoconfrontação, confronto não no sentido pejorativo, confronto no sentido de nos olhar como um espelho, né? De exame sincero e corajoso de nós mesmos, de nossas tendências, de nossas inclinações, fica difícil alterar rotas, reconstruir o destino. Se a gente não olhar para dentro, fica difícil a gente poder encontrar novos caminhos que a gente se relaciona melhor, por exemplo, que a gente vive melhor com a gente mesmo. Né? Porque às vezes nós criamos tantas expectativas em relação à nossa pessoa e em relação às outras pessoas que a gente só fica se frustrando nas relações. Tanto com a gente mesmo, que a gente fala, nossa, não tem jeito, eu nunca consigo aquilo que eu quero, né? Ou então em relação ao outro, puxa, o outro nunca me supre, o outro nunca me leva para aquele lugar, o outro nunca me oferece, né? O outro não me ligou, me abandonou. A gente fica nessa esperança que o outro venha nos trazer essa felicidade que ela totalmente pertence a nós. Então esse mergulho para a gente poder alterar rotas, ele é nosso, né? Ele está nas nossas mãos. E isso é a boa nova também do Espiritismo, que tudo está nas nossas mãos, né? Então Emmanuel, no prefácio do livro Nosso Lar, que quem fez o prefácio, André Luiz escreveu o livro, mas quem fez o prefácio do Nosso Lar foi Emmanuel, né? Ele diz assim, partes do prefácio, né? A maior surpresa da morte carnal é a de nos colocar face a face com a própria consciência. É muito interessante isso, né? A gente tem muito medo de morrer, muitas pessoas, tem gente que não tem, mas muitas pessoas têm medo de morrer porque elas vão para onde? Para o umbral. O umbral é o inferno do espírita, né? Porque vai para o umbral. Por que as pessoas têm tanto medo de ir para o umbral? Porque quando ela olha face a face para ela tem dúvidas de onde ela deveria morar. E aí a gente começa a criar esses receios, essa indisposição de voltar para casa, né? Porque Jesus, meu reino não é desse mundo, ele é muito claro com a gente no Evangelho que a nossa casa é na vida, na dimensão espiritual. Então, quando a gente desencarna, nós estamos retornando à nossa casa. Aqui nós estamos passando um tempo, a gente está fazendo uma faculdade fora, né? A gente está fazendo um intercâmbio. Então, o retorno é a vida espiritual. E a gente fica tão temeroso desse retorno, por quê? Porque, às vezes, a gente tem dúvidas do que se passa com a gente, né? A gente tem um desconhecimento de quem nós somos. Então, ficamos preocupados com a literatura, com as fantasias que nós criamos internas, para onde a gente vai. E por que a gente tem que imaginar sempre o pior? Por que nós nos qualificamos, né?
que a gente sempre vai para um local que não é aprazível, né? Por que a gente acha que não poderia acontecer isso? Percebe como a gente vive o desajuste de uma realidade, até de que nós estamos trilhando o processo da evolução, e por que não estaríamos indo para um local que seria um local agradável, né? Então, a morte, ela nos desnuda, ela nos revela, não temos como fugir de nós mesmos. Então, olha que interessante, no mundo espiritual, a gente não tem esse revestimento físico, a gente utiliza-se apenas do corpo espiritual. Nessa visão do corpo espiritual, não dá para fazer, porque às vezes a gente pode ser pobre emocionalmente, mas a gente pode vestir uma roupa bem legal e não parecer que a gente é pobre emocionalmente. Encarnados. Mas desencarnados, sem essa carcaça, né, sem essa proteção, vamos dizer proteção, que o corpo é uma proteção, né, o corpo que a gente veste, o carro que a gente anda, a situação que a gente se encontra, são certas proteções de ver quem nós realmente somos. Porque isso não é uma realidade do que nós somos, é uma realidade que nós estamos. Né? Mas nós podemos estar numa condição rica, mas sermos muito empobrecidos, por exemplo, emocionalmente. Ou estarmos numa condição pobre e sermos empobrecidos também emocionalmente, ou vice-versa. Então, essa condição física criada pela matéria, ela não retrata a nossa realidade interna. Nossa realidade interna retrata-se por aquilo que nós sentimos e não por aquilo que nós obtemos, né? E quando a gente chega no mundo espiritual, e não há mais essa barreira do físico. O que há é essa demonstração exata daquilo que nós somos, do tipo de energia que exalamos, né? Haroldo até brinca numa palestra, ele diz, olha, vocês só me convidaram para dessa palestra porque eu estou com essa carcaça e vocês não estão vendo meu perispírito. Se vocês vissem meu perispírito, né? Eu acho que vocês não me convidariam. Ele brinca assim, porque a realidade é essa, né? Então, encarnar nos oculta através do corpo para que possamos nos recompor. Qual o objetivo, então, dessa carcaça? Qual o objetivo desse corpo físico? Claro que a gente se utiliza para a gente poder manusear as coisas da matéria, mas na verdade é o quê? É um recomeço. Quando a gente vem com essa nova vestimenta, a gente está ganhando uma nova oportunidade, às vezes com a mesma família, apenas modificou um pouquinho, o pai que era mãe agora é mãe, o filho agora é irmão, deu uma modificada na disposição familiar, mas na verdade às vezes a gente vem com a mesma família, às vezes até no mesmo país, mas quando há essa modificação ao esquecimento, a gente fica apto a começar uma história de novo. Claro que nós continuamos sendo o espírito imortal, mas mesmo assim a gente está ganhando a possibilidade desse recomeço, onde ninguém realmente sabe, né, percebe. Claro que energeticamente a gente tem uma certa percepção um do outro, mas de certa forma isso não é uma coisa que é muito evidente. Então isso nos dá uma oportunidade da gente começar outra vez, né? E isso é nobre. Então, nós podemos fazer inúmeras obras, criar instituições, escrever centenas de livros, estar à frente de movimentos, participar de várias atividades. Todos de fora podem até achar que a gente é um exemplo, mas a principal definição do que nós somos é no nosso mundo interior. Então, não são as obras que a gente faz que vão nos qualificar, é o que nós nos transformamos através das obras que a gente faz. Porque se a gente estiver envolvido em vários trabalhos lindos, mas nosso coração não estiver ali, a gente não está mudando interiormente. Então, as obras, elas são ferramentas, as obras no sentido, a caridade, o trabalho voluntário, né, aquilo que criar um filho, o trabalho que a gente faz profissional, tudo isso que a gente faz são obras, né, são estilos de vida. Essas obras, elas só têm valia se a gente estiver aprendendo com elas. Então, elas são um treino para a gente poder aprender, mas a gente pode pouco abstrair disso se isso não for uma coisa de coração. Então, o envolvimento, né, a ideia de viver como um espírito imortal é nós estarmos conscientes das escolhas que fazemos e se realmente a trilha que nós estamos utilizando de vida, se ela traz para nós essa busca que nós estamos tendo em relação à nossa evolução. Se não traz, vamos fazer atalhos, vamos criar percursos diferentes. Então, tudo que fica é o que você construiu por dentro.
É o que você foi capaz de recolher da essência desses trabalhos. Isso é tudo que você leva. Tudo que nós vamos levar é isso. A nossa bagagem é isso, as relações que a gente teve. A gente está numa família linda, mas a gente não se dá bem com a nossa mãe, com o nosso pai, com a nossa irmã. Então, o que vale de estarmos naquela família é o que nós vamos levar daqueles relacionamentos. Se a gente for embora no mesmo pé de guerra que a gente chegou, aonde que andou? Então, se nós estamos conscientes que dentro da nossa família há um desafeto, vamos chamar assim, é simpático, né? Eu preciso trabalhar nesse desafeto nessa vida porque essa é a oportunidade que eu ganhei como espírito imortal dessa convivência com esse filho, com esse pai, com essa mãe, com esse espírito que eu não me sinto muito confortável. Então, a gente veio junto justamente para que se promovesse o amor. Então, a percepção da onde eu estou, o que está acontecendo em volta de mim, o que eu estou obtendo daquilo que eu escolhi me envolver, é a consciência, gente, né? Eu não sei se vocês veem dessa forma também, mas a consciência é a saída do automatismo, porque às vezes a gente faz aquele mesmo trabalho por 10 anos e a gente odeia aquilo que a gente faz. Não sei se vocês já viveram isso, de estar fazendo uma coisa que vocês não se sentem confortáveis. Ali não sai fruto, porque eu vou embora, eu vou para cá, eu vou para o emprego muito chateado, assim, ai meu Deus, eu vou fazer essa coisa horrível, volto para casa cansado, eu estou lá contando os minutos para aquilo acabar, né? Aonde que isso está sendo frutífero para o meu processo de evolução se eu não consigo, naquelas horas, me tornar produtivo e perceber o que aquilo que eu faço traz para mim como oportunidade de crescimento. Então, isso nos leva ao quê? A nós estarmos presentes, né? Esse autoconhecimento vai nos levar a essa presença. É uma nova análise na nossa vida. Pegar várias ramificações, os relacionamentos, as amizades, o trabalho que eu faço voluntário, o trabalho profissional, né? Eu ir observando todas as relações que eu tenho para com a vida e perceber como eu estou fazendo cada uma delas. E se elas têm o sentido que eu julgo que é importante para que eu possa crescer. Ou se eu só estou ali no emprego assistindo Netflix, né, embaixo da mesa, assim. É brincadeira, eu sei que ninguém faz isso. Mas vamos imaginar, né? Que alguém possa fazer isso, né? E aí, o que eu estou fazendo, né? Isso realmente não é frutífero. E aí, continuando no prefácio, né, de Emmanuel, no nosso lar, ele vai dizer: ninguém, todavia, se descuide das necessidades próprias no lugar que ocupa pela vontade do Senhor. Olha que interessante. Ninguém, todavia, se descuide das necessidades próprias no lugar que ocupa pela vontade do Senhor. Então, peraí. A família que você nasceu, você escolheu? Talvez não. Talvez isso é essa vontade do Senhor. Porque algumas pessoas conscientes poderiam planejar retornar com uma pessoa que não é um ente querido. Mas a maioria das pessoas vai querer planejar voltar com o ente querido. Então, muitas vezes nós estamos dispostos numa família que não é prazeroso. Nós nascemos num ambiente, num país, num lugar, num tipo de vida. Nós nascemos numa situação financeira que ela não é prazerosa. Então, nem sempre é o local que gostaríamos de estar, mas é o melhor lugar para nos elevar. Então, nós precisamos aceitar e agradecer aquilo que a vida nos dispôs a. Aonde a vida nos colocou, a gente tem que ter certeza que é o melhor lugar para o nosso processo de evolução. É o melhor pai, é a melhor mãe. A gente pode até pensar, eu gostaria de ter tido um pai mais acolhedor, uma mãe mais carinhosa. A gente pode ter alguns pensamentos desse tipo, mas eles são fora do contexto, porque aquela ausência que aquela mãe tem de certas habilidades é o que vai gerar, de repente, uma habilidade em você pela ausência do que você não recebeu. Parece maluco, mas a gente aprende obtendo, mas a gente aprende também naquilo que a gente não tem. Quantas pessoas adotadas não entendem dessa forma que eu estou dizendo, justamente porque elas percebem o valor daquilo que elas não tiveram no afeto daquelas pessoas que a acolheram. Então,
a forma como nós precisamos encarar o tipo de vida que nós criamos, estamos envolvidos em, né? Ai, por que eu nasci nesse país, lá no Brasil, né? Porque o Brasil era o melhor local para o seu processo evolutivo. Ou aqui é o melhor local para nós que nos migramos para cá. E assim por diante. Então, um dos processos que nos esbarra muito de vivermos como espírito imortal é a dificuldade de aceitação da nossa realidade. Aceitação daquilo que é imutável. Não, porque o emprego você pode mudar, não tem problema. Mas tem coisa que você não pode mudar. Seu cabelo é crespo. Seu cabelo é liso. Você tem muito, você tem pouco. Você é alto, você é baixo. Tem coisas que, tudo bem, tem peruca, você pode alisar, coisa e tal, mas quando ele nasce, você sabe que ele é assim. Choveu, todo mundo sabe. Né? Quando nasce é só você já passa um negocinho especial. Mas quando, né? E por quê? O que tem de errado? Mas percebe? A gente, muitas vezes, tem dificuldade. Eu acho lindo, né? E sempre que eu tenho oportunidade, eu não sou contra as pessoas alisarem, mas eu, como não tive a oportunidade de ter essa variação, eu tenho que ficar fazendo um baby look lá, um negócio lá que vocês não têm noção, de umas 3 horas para poder ter enroladinho. Eu acho lindo quem tem. E a pessoa ter essa dinâmica de poder usar o que ela é e tá tudo bem, não tem que se enquadrar nenhum padrão, ela é linda daquele jeito que ela é, né? Então é a gente aceitar. Por quê? Porque a chapinha pode gerar um sofrimento. Pode ser que não, mas pode ser que sim. Então, pelo sim, pelo não, você pode alternar, ou você pode, né, para que você não caia, né, no sofrimento de ficar na dependência de fazer uma coisa para você, porque você não aceita aquilo que você tem. E que não tem nada de errado, é só porque agora está na moda. As gordinhas brancas, gente, era a moda da época lá da Itália, em outros séculos. Não era? Gordinha, bem branquinha, agora ser morena é o tchan, queimadinho, coisa e tal, mas não era assim. Então, você percebe, são coisas culturais, não tem nada a ver com o espírito, isso é uma bobagem. Eu não quero menosprezar quem valoriza isso, mas é bobagem. Eu já fiz, né? Agora a besteira já está feita. E Emmanuel continua assim, olha que legal, no mesmo prefácio, né? Porque realmente, onde Emmanuel passa assim, você pode ter certeza que uma frase, ele pega você pro resto da sua vida, que você tem que meditar naquilo, né? E ele diz assim, não basta a criatura apegar-se à existência humana, tipo assim, não, gente, eu amo a vida, eu valorizo, é lindo, né? Mas ele diz, só isso não basta. Mas precisa saber aproveitá-la dignamente para se dirigir ao Cristo. Para se dirigir ao Cristo como modelo, né? Como a possibilidade do que ele nos deixou de aprendizado. Então não basta a gente só assim, eu sei usufruir a vida, nossa, eu me divirto, né? É ótimo. É pouco, isso é Netflix. Não, será que o pessoal vai me processar? Porque eu estou falando muitas vezes. Espero que não. Vocês são minha testemunha que não é perseguição a Netflix, é só o exemplo, porque eu também tenho Netflix, né? Mas não é o suficiente só isso. A gente precisa saber aproveitar. Então, o que é saber aproveitar a vida? Né? O que é para vocês, se vocês pensarem agora, saber aproveitar a vida? Né? Nossa, para quem tem neto, já sabe o que é aproveitar a vida. Porque realmente ter neto é uma coisa muito... Você fica aproveitando a vida, né? Mas eu quero dizer, aproveitar a vida é a gente estar envolvido em circunstâncias que façam diferença para o espírito imortal. Que faz diferença para o espírito imortal. Não pode fazer diferença só para a vida material. Que bobagem, você vai tanto lá, você reza muito. Cada um vai usar os artifícios, os exercícios, as possibilidades que lhe convém, que lhe encaixam, que faz a pessoa se sentir bem, não tem mais ou menos, né? Agora, você tem que encontrar o quê? A sua. Você tem que encontrar o seu modelo, a sua forma, a forma como você se sente confortável e que você percebe que você começa a gerar um crescimento em você. Puxa, né, de um mês para o outro, agora eu estou fazendo isso, eu estou mais tolerante, nossa, eu estou mais light, eu estou menos controladora. Você começa a perceber que algumas coisas avançam. Né? Ou então você entra naquela frase, eu sou, né, o Gabriela lá, né? Eu sou assim, eu sou sempre assim, e você é sempre assim. Né? A síndrome da Gabriela, né?
Então, nós temos, então, que olhar para dentro de nós e perguntar o que há em mim, o que há, né, de imortal dentro de mim. E perguntar o que há de passageiro dentro de mim. Porque, veja, nós todos temos intrínseco, né, no princípio inteligente, nós temos na consciência, nós temos a centelha divina. A luz, ela está dentro. Jesus vai dizer no Evangelho, resplandeça a vossa luz. Ele não vai dizer, olha, se você for bonzinho, a gente vai acender aí uma lamparina. Não, ele vai dizer, resplandeça a luz que já está dentro de você. Então, a luz está dentro de nós. A nossa função é resplandecê-la, aprender ou lapidar. A gente pode mudar de palavras, eu gosto muito do resplandecer. Então, agimos como espírito imortal, nós estamos comungando nessa luz que já é nossa. Aquilo que é passageiro em nós, por que é passageiro, gente? A parte em nós que ainda é egoísta, que é egocêntrico, que é isso, que é aquilo, é passageira. Por quê? Porque no Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta aos espíritos quanto tempo ainda vamos reencarnar, e os espíritos vão dizer, todos nos purificaremos. Então, essa parte passageira nossa, materialista, ou os defeitos que a gente possa achar que a gente tenha, eles são passageiros. Por quê? Porque todos chegaremos à purificação, todos chegaremos a ser seres angelicais. Esse é o próximo step, né? Sermos espíritos puros é o próximo step. Então, o que há de nós que é passageiro? E o que há de nós que nós já estamos dentro daquilo que realmente nos faz crescer? Porque, claro, por isso que para mim não existe fulano é bom ou fulano é ruim, fulano é do bem ou fulano é do mal. Todos nós temos coisas já estabelecidas que são boas e temos coisas que estamos trabalhando para aquilo poder refletir a luz naquilo. Então, todos nós estamos em certas condições parecidas, né? Principalmente vivendo no mesmo planeta. Então, diante desse mergulho interno, nós vamos poder responder se a maneira que nós vivemos hoje está baseada naquela parte que é passageira ou naquela parte que é imortal. Então, o tipo de vida que eu levo hoje é uma vida condizente a uma pessoa que está planejando sempre o seu processo de evolução, ou é uma vida que eu estou planejando os prazeres, que eu estou planejando continuar sendo a pessoa que eu sou. Eu sou teimosa, eu sou assim, não posso fazer nada. Então, eu vou viver uma vida com uma certa teimosia, enfatizando essa parte minha passageira, em vez de enfatizar a melhora nessa área, né? A modificação nessa área para que eu possa ter um relacionamento melhor com as outras pessoas. Então, eu preciso começar a aprender a identificar em mim aonde eu estou pisando, quais são os locais que eu estou escolhendo para vivenciar o meu dia a dia. Não é o feriado nem as férias, é o todo dia, né? Como? Eu chego no emprego e sou simpática, eu levanto em casa e já sorrio para minha família, ou eu ponho primeiro eu quero que tudo seja do meu jeito, eu já me aborreço porque não foi, porque deixou uma coisa jogada. O que eu faço? Como é o meu dia a dia? Então, eu preciso pensar, eu faço isso com essa minha parte passageira, que está deixando que a ênfase daquilo que não é muito legal em mim prevaleça, ou eu já ajo e falo, puxa, não, ter paciência nesse momento seria tão importante, e aí eu tenho paciência. E quando eu tenho paciência, eu estou agindo como espírito imortal, porque a paciência está dentro do contexto, a tolerância com o outro, o respeito ao próximo, o respeito à diferença do que o outro pensa. Estou agindo como ser imortal. Então, o que eu estou fazendo em cada momento? Né? Eu preciso identificar isso. Podendo avaliar assim se os nossos projetos, estilo de vida, comportamentos, sentimentos, se eles estão alinhados com esse despertar, com esse investimento em transformar nossas tendências passageiras. Porque a gente é passageiro, vai passar, a gente sabe disso. Agora, nós precisamos fazer passar, é a nossa parte, né? Então, aonde nós estamos alinhados? Que tipo de comportamento eu tenho, né? Para fora eu sou uma pessoa super legal, mas dentro de casa eu sou agressivo? Então, lá fora, todo mundo acha que eu sou bacana. E fica até aquela surpresa. Nossa, o que aconteceu? Por que aqui, né? E aí, quando você vai ouvir a história, a pessoa dentro de casa é uma pessoa totalmente agressiva. Mas não é possível. Ele, aquele cara lá que dá passe, tão bonzinho. Né? E a gente vai descobrir a humanidade da pessoa. Né? Então, o que eu reflito? Uma pessoa dentro de casa e outra pessoa fora? Eu vivo condizente o tempo todo, aquilo que eu sou,
né? Há uma coerência em mim. Então essa é a grande busca, né? Lembrar que todas as experiências, elas passam, mas que nós ficaremos e seremos fruto das escolhas passageiras que nós fazemos. Então tudo passa, é verdade mesmo. Vai vir outra encarnação, você vai ganhar outro corpo, você vai ter a oportunidade de se reconciliar com aquela pessoa, mas até lá você vai viver com a responsabilidade daquilo que você fez, né? Você vai conviver com as coisas desagradáveis que você promoveu para você mesmo. Então eu posso ser grosseira com uma pessoa, ela pode me perdoar, mas eu vou ter que conviver por um tempo com aquela sensação de tristeza daquilo que eu fiz com aquela outra pessoa. Então, isso é passageiro, mas ele é necessário enquanto eu não enxergo. Mas ele é desnecessário quando eu paro e falo, por que eu vou ser grosseiro? Não tem sentido. Por que eu não posso tratar o outro como eu gosto que o outro me trata? Por que eu não posso dar ao outro aquilo que eu acho que o outro realmente merece? Por que eu vou, porque eu estou chateado com o emprego, chegar em casa e tratar as pessoas mal? Ou por que eu vou tratar o amigo com intolerância, porque o amigo pensa diferente de mim? Aí eu começo a entrar... Às vezes, é um exercício, gente. Ninguém está aqui dizendo assim, olha, gente, isso é super legal, é fácil, vamos, né? Não, se fosse fácil, a gente não estaria 2000 anos estudando né, a cartilha, que Jesus deixou uma trilha lá para a gente. Olha, gente, é isso. A gente não precisaria dessa trilha, mas nós precisamos dessa trilha para que nós possamos fazer essas modificações, para termos algo a nos inspirar, que é Jesus, né? Então a proposta é, vamos praticar, né? Porque não é uma coisa que a gente nasce sabendo, é uma prática. Vamos praticar, né? A gente viver como esse espírito imortal. Então, uma das primeiras coisas que eu acho importante é esse aceite. Aceite que as pessoas, as situações, as experiências, muitas vezes são as mesmas de outros momentos. Muitas vezes a gente passa, hoje a gente estava falando isso na aula, a gente sai daquele emprego porque acha que aquele patrão nos desvaloriza, e aí a gente arruma outro igualzinho. Porque a gente pensa que o problema são as outras pessoas. E muitas vezes a gente não aceita que aquelas configurações elas estão vindo para nós, aquele tipo de energia, a gente está atraindo aquele tipo de pessoa, porque aquele é o nosso aprendizado. Vamos aceitar. Quando o aprendizado vem, acolha. Acolha o amigo chato. Ele faz parte. Ele faz parte do seu aprendizado. Você vai ter que acolher a diferença, porque às vezes você também é chato. Só que o pessoal que é teu amigo não conta para você. Eles não são bons amigos. Os bons amigos contam. Aceite, porque muitas vezes vai ser solicitado certos reajustes, renovação, acerto, mas eles vão trazer também marcas do que já foi feito. Não vamos lutar contra aquilo que a vida nos apresenta. Porque muitas vezes a gente está numa posição hoje e a gente esquece que a gente é espírito imortal. Então acontece uma coisa e a gente fala assim, eu não mereço. Não é justo. Eu vou no centro 3 vezes por semana, eu sou tão legal, estou sendo amiga das pessoas, e a gente esquece que esse estar momentâneo não é tudo que a gente é. A gente é, como diz Haroldo Dutra, uma legião de egos, de personalidades que a gente já viveu. E essas atitudes que nós fomos tendo, elas repercutem em nós até hoje. Então, certas circunstâncias que apresentam-se hoje para nós, elas são apresentadas porque são marcas do passado, justamente para que a gente possa lidar com elas hoje. Elas são um presente. Elas são uma abertura de porta para a gente revisitar e lidar. E às vezes a gente fica, não, eu não mereço, isso não é justo, por que está acontecendo isso comigo? Por quê? Outra pessoa merecia isso, você não? Assim, às vezes a gente esquece isso, né? Que não é merecimento a gente ter que lidar com o desafio. Lidar com o desafio é o que a gente veio fazer aqui. A gente não reencarnou só para ser feliz, porque aqui é o paraíso, que na verdade né? A Flórida é um paraíso, né? Ontem eu estava na casa de uma amiga e olhando assim pelo lago e falei para ela, nossa, se o mundo espiritual, né, que reflete aqui uma cópia é melhor que isso, nossa, né? Vai ser uma maravilha morar numa Flórida no mundo espiritual, né? Porque realmente a Flórida é maravilhosa, a gente considera o que a gente chama de paraíso, né? Mas na verdade, muitas coisas que acontecem com a gente, são marcas do passado, de coisas que houveram em outras vidas, que nós precisamos encontrar pessoas, que nós precisamos revisitar situações, passar por experiências, mas essas revisitas são
coisas que já estão no nosso desempenho dessa encarnação. Então vamos aceitar e não lutar contra isso. Quando as coisas vierem, a gente não entrar nesse processo de eu não mereço e reclamar, entrar no processo de como é que eu vou lidar com isso, o que eu tenho para aprender com isso, o que eu tenho para ensinar com isso, o que eu vou me doar para ajudar o outro, o que o outro pode trocar comigo. Mas a gente entrar nesse processo de aceitação. Aceitação, gente, não é paralisia. Aceitação é entendimento daquilo que a vida te traz. A outra coisa que eu acho que é muito importante para o espírito imortal é a gente otimizar a sua energia. Quem entrou na menopausa aqui sabe do que eu estou falando. Porque na menopausa a energia vai ser contida, né? Você vai ter e ali ou você aprende a utilizá-la, ou você vai ter menos qualidade de vida. Então, aí você vai ter que fazer alguns ajustes. Muda a alimentação, porque a alimentação é uma coisa que consome energia. Para de falar da vida dos outros, porque é outra coisa que consome energia. Né? É excelente. Eu, para mim, acho que a menopausa é mais um divisor de águas, porque eu conheci alguns divisores. Esse é um também. A andropausa também, viu, gente? Não penso que vocês estão fora, não. Então, a gente aprendeu a otimizar. A gente veio com um tanque de gasolina, gente. A gente veio com uma energia, um tanto de energia. Essa energia tem que saber onde ela vai ser gasta. Né? Essa energia é para a gente o quê? Recuperar, renovar, restaurar. Não vamos perder tempo. Por exemplo, reclamar é um leaking. Né? Fica pim, 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 mas esvazia o tanque. Daí a gente não sabe por que a gente está estressado, a gente não sabe por que a gente dormiu, mas acorda tão cansado. O que é isso? Isso é energia que está indo embora, porque o pensamento é negativo, porque a gente reclama de tudo, porque a gente também acha que tudo está acontecendo para o nosso mal, que a gente está pagando. A gente entra em umas ilusões, às vezes mal informação, ou às vezes a gente entra em ilusões baseadas no conhecimento que a gente tinha anterior ao espiritismo, algo que faz com que a gente não otimize o uso da energia. Então, otimizar a energia é algo primordial para a gente ter uma qualidade de vida. O que é que eu estou fazendo agora? Por que eu estou fazendo isso? Né? Por que eu estou me envolvendo nesse problema que não é meu, não precisa? Deixa o outro cuidar disso. E aí a gente dispersa. Né? A conclusão que eu faço do gasto da energia, além da gente, às vezes, não saber como gastar, a outra parte é porque, assim, quando a gente gasta energia cuidando da vida do outro, a gente não precisa olhar para dentro. Então, um dos motivos, se vocês perceberem que vocês gastam muita energia cuidando da vida dos outros, você viu lá no Facebook, fulana, trocou esse cara, você viu, fez não sei o quê, você viu fulana, fez, né, isso também é pim, 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 gasto de energia. Porque o que o outro faz, que diferença faz para você? Que ótimo que ele está fazendo, se for uma coisa boa. Se ele postou uma coisa que não tem nada a ver, poxa, que pena, mas é dele. Por que a gente tem que se envolver? Percebe? Isso é gasto de energia. Energia para ter o quê? Saúde, para ter ideias. Porque como é que a gente vai solucionar um problema que hoje a vida está nos desafiando? Um filho que está dando problema, uma situação financeira que a gente precisa dar a volta nela, conseguir se recuperar, né? Algo, uma saúde. A gente precisa de energia para poder... Precisamos de ideias e energias para poder solucionar isso. Então, vamos otimizar. Otimizar essa energia, né? Então, conviva com o espírito imortal. Olhe para a alma do outro. Vamos aprender a conviver olhando para a alma do outro, né? A gente olha para o que o outro veste, né? E já faz o primeiro estereótipo. Ih, nada a ver. Você viu o jeito que ela veio vestida? Nossa, dessa palestra não vai sair nada. É cafona, não vai rolar, assim, né? Então, a gente muitas vezes estereótipa o outro. Olha, você viu a casa que ele tem? Aí ele já é o máximo, né? Por quê? Casa alugada, emprestada. Porque a gente não tem nada. Lembra que a gente não tem nada? A gente pode ter um título dizendo que a casa é nossa, mas é material, isso não é nada. Isso não é aval que a gente é fantástico, que o outro é fantástico porque ele anda de avião particular. Isso não é aval. Isso é um potencial que ele tem de ganhar o dinheiro dele e que está tudo bem, mas isso não faz dele uma pessoa fantástica. E a gente meio que, olha o jeito que ele veio vestido, a roupa estava rasgada. Isso também não faz um aval negativo da pessoa, porque ela tem uma condição financeira que para você é pouco.
Porque você está comparando com aquilo que você tem como ideia financeira. A gente tem que olhar para as pessoas como espírito imortal, atrás da vestimenta, do carro, do bairro que ela mora, se ela fala bem o português, se ela tem dificuldades, se ela fala bem inglês ou não. É o espírito que está lá. Né? Se a gente for pensar assim, então quem era Chico Xavier? Ele teve o primário. E aí? Olha o Chico provando que isso não tem nada a ver. Né? Então, olhe para o outro, para a alma do outro, para o seu potencial. Ajude-o a se capacitar. Porque, às vezes, em vez da gente falar mal, porque a gente não ajuda o outro. Você precisa de ajuda? Você quer que eu corrija seu PowerPoint? Você quer que eu te ajude? Você não sabe fazer? Eu te ajudo. E, às vezes, a gente fica ali depreciando o outro, ao invés de se tornar um colaborador no universo de crescimento do outro. Né? A gente colabora, às vezes, com o filho, mas não quer colaborar com o vizinho. Porque filho é filho. E vizinho, vizinho. Mas o vizinho precisa, às vezes, mais de você do que o teu filho. Porque, às vezes, teu filho tem muita capacidade, ele pouco vai precisar de instrução e o vizinho precisa de muito. Né? Então, nosso espírito vai atrair nossas relações. Nós vamos atrair. Então, gente, não é por acaso. Quem está do nosso lado são as pessoas que a gente precisa para aprender. São as pessoas que estão juntas com a gente. São nossos instrumentos para a gente poder crescer. Então, não vamos denial, não vamos desligar as pessoas. Vamos reconfigurar as relações. Mas não, a gente não precisa desligar. A gente passa 20 anos casado com alguém, 30 anos, 40 anos, aí faz uma vida, faz filho, e lua de mel, e não sei o quê, e vira o melhor inimigo. Porque o outro quer separar, então agora é inimigo. Você quer separar de mim? Não, então vamos dividir tudo, eu vou tomar tudo que o outro tem, vou botar vocês na justiça. Meu Deus, as pessoas gastaram 30 anos juntas. Um dos dois decidiu que quer mudar o caminho. Mas virou-se aí uma inimizade. Então, quer dizer, vocês estão amarrados com algema? Como funciona isso? Então, nós precisamos ter esse olhar nas relações. As relações são livres, as pessoas têm direito de ir e vir, de tomar decisões. Aquilo que é bom hoje, daqui a alguns anos não é mais. As pessoas têm direito de reconfigurar essa história. Né? Então, vamos olhar o outro como espírito imortal. E, sem dúvida, a gente precisa viver no presente. Viva o presente. Só estando no agora, no presente, nós podemos sentir, trocar, viver, perceber que as oportunidades elas são únicas e singulares no presente. Isso que a gente está fazendo aqui, mesmo que a gente retorne na semana que vem, a gente pode até sentar na mesma cadeira, não é a mesma coisa. Nós estaremos vibrando em outra vibe, ou a pessoa que está aqui em cima também, eu posso estar vibrando em outra vibe, o que vocês estão pensando é diferente, o que vocês estão sentindo é diferente. As coisas não se repetem só porque a gente põe as pessoas no mesmo lugar. Então, vamos viver isso como singular. Cada momento presente é um momento. Esse domingo, né, as coisas boas que vocês podem fazer, os momentos nobres que vocês podem viver dentro de vocês. Essa é a oportunidade, é agora. E eu não estou dizendo que isso é fácil ou difícil de fazer. Estou dizendo que isso é um exercício. Como tudo na vida, a vida é um exercício a ser praticado para que a gente possa alcançar esse processo que a gente está buscando, de nos purificarmos, né? A evolução. Então, eu diria, vamos exercitar o quê? Como fonte de ajuda? A oração. Acho que a oração é algo que, quando a gente se exalta muito, ela nos estabiliza. Quando a gente precisa de orientações, ela nos fornece, né? Quando a gente não sabe respostas, quando a gente precisa de outras pessoas que nos ajudem a mostrar o caminho, não dizendo para a gente o que fazer, mas nos dando a força que às vezes a gente precisa para que a gente possa tomar nossa decisão. E às vezes nós precisamos desses recursos para que o outro nos acenda uma luz para que a gente possa encontrar um caminho. A meditação no sentido de acalmar, porque às vezes o barulho mental ele é muito grande e nesse barulho mental eu não consigo captar tudo isso, eu não consigo perceber o que está acontecendo à minha volta. Então a meditação, a prática da meditação, ela faz isso, ela acalma a mente, né? Ela silencia e nesse silêncio você pode ouvir a voz interna e isso ser o seu verdadeiro condutor.
a observação, observarmos. Hoje nós estamos dizendo como observar o que está acontecendo com a gente, né? Nós precisamos estar atentos. Por que isso aconteceu? O que foi que eu senti? Por que eu me senti mal? Qual foi aquele telefonema? Foi um reflexo daquilo que o outro me disse? Porque a única forma, se eu não observar, eu não consigo detectar o que é que aconteceu comigo. Eu só sei que estou chateada, eu só sei que estou magoada, mas às vezes não sei a procedência. Sem procedência, como é que eu volto lá e arrumo aquilo dentro de mim? Como é que eu dou conta daquilo? Então, eu preciso observar, passar a ser um observador do que acontece à minha volta. A minha volta, né? Não é na vida dos outros, na minha. Né? E gratidão, porque eu acho que a gratidão nos coloca num lugar muito positivo, de entendimento, de aceitação daquilo que nós estamos vivendo. Então, ter gratidão, porque agora eu estou tendo que enfrentar esse problema. E esse problema vai me tornar uma pessoa mais madura, mais experiente. Então, eu já estou sentindo gratidão, porque isso vai acontecer, né? Então, para passar a vida com leveza, paciência, acolhimento, generosidade, transparência, tem que haver essa entrega, né? Eu quero viver como espírito imortal, porque senão, isso tudo que eu escrevi aí, é uma grande dificuldade para a gente sentir. Então, quando eu decido que eu vou viver como espírito imortal, aí eu consigo viver isso, essa leveza, ter tranquilidade com o outro, né? E Emmanuel, ainda no prefácio do Nosso Lar, ele diz: precisamos, em verdade, do espiritismo, do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. Então ele vai dizer, a espiritualidade, Haroldo explica, é o que você recolheu, o que você reteve do espiritismo. É como você vê, espiritualidade é o que vibra dentro de nós. Então nós temos que aproveitar, às vezes eu brinco e falo, nós nos reencontramos muitos aqui, talvez, né, muitos de nós que estamos aqui, podemos já ter nos reencontrado e temos nos proposto esse trabalho de ficarmos numa casa espírita juntos, fazemos esse trabalho, nos encontrarmos dentro do espiritismo. Puxa, então vamos aproveitar que a gente tem essa luz do espiritismo, que, né, que a gente está aqui, a gente foi exposto a isso, graças, porque a gente pode amanhã nascer num lugar que a gente vai ter dificuldade de conhecer essa máxima. Então, vamos aproveitar hoje o que isso pode nos trazer como uma possibilidade da gente crescer, porque a gente não sabe como vão ser as outras encarnações, né? E Emmanuel, no capítulo Roteiro, diz: o conhecimento da imortalidade expõe os nossos deveres de solidariedade para com todos os seres em nosso caminho. Por esta razão, a doutrina espírita é uma síntese gloriosa de fraternidade e de amor. O seu grande objetivo é esclarecer a inteligência humana. Então, viver como espírito imortal é ampliarmos a nossa consciência, é vivermos o nosso dia a dia, estando presentes, né? Nos deixando observar o outro, também como esse espírito imortal, para que todos juntos, num ato de união, nós possamos viver uma vida cada vez mais feliz e harmônica. Gente, muita paz, muito obrigada por a gente ter estado junto essa manhã.